Sexta-feira já começou bastante quente em Brasília, com denúncias do movimento Me Too, da ONG Me Too, que recebeu, por sua vez, denúncias contra o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, sobre os supostos casos de assédio sexual e assédio moral envolvendo o auxiliar do Palácio, no caso ele. Além disso, uma das vítimas, segundo informações do site Metrópolis, seria outra ministra, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. O caso está sob investigação da Polícia Federal e a Comissão de Ética Pública da Presidência da República. Lembrando que o Silvio de Almeida é um dos ministros mais combativos da atual gestão e sua nomeação foi considerada simbólica por ser um negro pela pasta que ocupa. Ao longo da noite, integrantes do PT defenderam o ministro, mas a primeira-dama, Janja, postou uma imagem que mostra de que lado ela está. Vamos colocar a imagem, Matheus. Aí está ela com a ministra Aniele Franco. E o timing não poderia ser mais simbólico. Num eventual embate das versões entre ele e ela, parece que a primeira-dama já está com a sua posição colocada aí. Além disso, o ministro foi chamado para se explicar e hoje ele tem uma reunião com o presidente Lula. Será que ele sai dessa reunião ainda no cargo? Vamos descobrir. Também temos aqui uma nota onde ele repudiou todas as acusações. Temos aí a nota do Ministério dos Direitos Humanos, o que, vamos e venhamos, também causa uma certa estranheza, já que ele colocou o Ministério respondendo por uma questão dele, da pessoa Silvio Almeida. Não é o Ministério que está sendo acusado de algo, é o ministro. Aliás, a pessoa física do ministro. Enfim, é estranho, tá aí a arte, que quem quiser já sabe que tem aqui no nosso portal, temos vários posts sobre isso, justamente para você ter um detalhe, não detalhes maiores do que teremos com um trechinho da fala dele, que vai ser logo em seguida comentado pelo nosso querido Rodolfo Borges, que está aqui conosco, mas antes vamos colocar esse trecho da defesa do ministro nas suas próprias palavras. Eu quero dizer que é um grupo, certamente, querendo diminuir minha existência, querer imputar a mim condutas que são coisas que eles praticam. E com isso o Brasil perde a pauta dos direitos humanos, perde a pauta da igualdade racial e perde principalmente o povo brasileiro. Pois é, aí está a manifestação do ministro. Rodolfo, como é que você está vendo esse imbróglio que parece que vai ficando cada vez mais complexo, né? Bem, boa tarde a todo mundo, boa tarde, Inácio, boa tarde à nossa audiência. A situação do Silvio Almeida é complicadíssima, já tem gente já bancando que ele não continua no governo, né? O Lula acabou de comentar num evento público, disse que é muito difícil a situação, mas está esperando explicações do ministro. Essa é oficialmente o que tem, ele continua ministro do governo, por enquanto, né? Agora, é um constrangimento, especialmente num governo como o do Lula, né? É um ministro simbólico, esse ministério, ele praticamente não tem atribuição, recurso, né? Não é um ministério como o Ministério da Fazenda, muito distante disso. Ele é um símbolo. E aí o símbolo está sendo ferido drasticamente. Por quê, né? Por que eu selecionei esse trecho específico do vídeo dele, que é mais longo, tem 3 minutos. Exatamente, da defesa tem mais de 3 minutos esse vídeo de defesa, porque ele diz que quem perde é o povo brasileiro, não sei por quê. Aí está o ministro. Ele também diz, ele atribui, né, de forma genérica as denúncias a um grupo que faria exatamente aquilo que critica, mas a questão e o grande constrangimento, isso não foi confirmado oficialmente, mas a denúncia surgiu no contexto de que a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que é outro grande símbolo desse governo, seria uma das denunciantes. O Silvio Almeida usa essa questão do racismo para dizer que ele talvez estivesse sendo vítima de racismo, mas é difícil, né? Porque a Aniele, nesse contexto, é muito difícil falar nesses termos, né? Ele não nomeou a Aniele, ele não nomeou ninguém, né? Agora a gente tem uma apuração do Wilson Lima lá de Brasília, tá lá no nosso site, tá aqui do antagonista.com.br. Quem quiser saber mais detalhes, tá aqui. A nota se chama Almeida atribui denúncias a fogo amigo de Padilha, Alexandre Padilha, né? O ministro das Relações Institucionais, Aniele, que seria uma das autoras dessas denúncias, que aí não... a ONG Me Too Brasil, né? Que o Inácio já nomeou aqui, ela fala em mais de uma denunciante. Não é só a Aniele Franco, não seria só ela, né?
aqui só citando, inclusive, a apuração aqui do antagonista, seriam, inclusive, alguns servidores, como a chefe de gabinete dele, a Marina Basso Lacerda, e a secretária executiva, Rita Cristina de Oliveira. E ainda teve um manifesto, né, no WhatsApp, onde eles pediram, onde os servidores foram chamados de povos do DH, onde há um apelo em prol do ministro para que defendesse ele. Vamos colocar essa imagem no ar? Isso é um furo da nossa repórter Débora Sena, lá de Brasília, né? Sim. Porque ela teve acesso a essa mensagem em que que indica que os servidores do Ministério de Direitos Humanos estariam sendo coagidos a defender o Silvio Almeida. Né? Vamos aqui fazer a defesa do ministro e tal. Agora, assim... Detalhe, coloque aqui seu nome e cargo em apoio. Quer dizer, seja público e, portanto, quem não colocar o nome e o cargo, talvez balance com o cargo, é isso? Fica estranho. É uma isso. situação muito complicada, porque você tem que se expor em nome do ministro, e aí quem é que vai botar a mão no fogo pelo ministro, sabendo, digamos, do que ocorreu, ou não sabendo? Porque se a pessoa não sabe dos detalhes, por que ela vai botar o nome aí? Eu confio no ministro. Com base em quê? Então, assim, é um constrangimento ali interno, uma coação, né? Eu só vou ler aqui, da apuração do Wilson Lima, quais seriam os nomes desse grupo interno do governo que estariam contra o Silvio Almeida, né? E aí tem, além da Aniele, que seria, e o Alexandre Padilha, também estariam entre os detratores do ministro Silvio Almeida, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e o presidente da Embratur, Marcelo Freixo. Caramba. Isso, assim, claro, aí são informações de bastidor, mas é como se metade do governo Lula estivesse contra o Silvio Almeida. E aí é difícil, né? Assim, vai ser muito difícil ele explicar, mas é aquela coisa, né? Vamos agora botando a bola no chão. Como a gente costuma dizer aqui, ao contrário do que muitos dos membros desse governo, as denúncias precisam ser apuradas, né? Porque o constrangimento principal para um personagem como o Silvio Almeida, nesse contexto, é que, geralmente, né, esse grupo do qual ele faz parte, no governo Lula, se acostumou a endossar denúncias contra os inimigos. Né? Nessa hora, vem esse constrangimento. Você acredita na palavra da mulher? Né? Porque essa é a questão, da forma como foi colocada, principalmente nesse espectro da esquerda. Né? Ele agora, Silvio Almeida, se diz injustiçado e pede apuração, como o Inácio falou. A Polícia Federal, o diretor-geral da Polícia Federal, já disse que vai investigar sem nem ser provocado. Ele próprio já falou, não vamos investigar por conta própria aqui a Polícia Federal. Né? Agora, o cenário é que hoje, como a gente titulou esse programa aqui, o Silvio Almeida precisaria de um milagre para continuar no cargo. A perspectiva é de que não tem, principalmente num governo como esse do Lula, no qual a defesa da mulher é bandeira desde o início, tem o Ministério da Mulher e tudo. Aliás, o Ministério da Mulher existe, mas a ministra da Mulher não falou nada sobre o assunto ainda, né? Sim, também. Está excelente. E nem a própria Aniele Franco falou nada, né? Publicamente. E aí essa é a questão, o Inácio já destacou que a primeira-dama Janja publicou uma foto beijando a testa da Aniele. Uhum. E a Aniele, ela não endossou essa denúncia publicamente, mas também não negou. O que, se tivesse algum problema nessa denúncia, provavelmente ela já teria feito, né? Então, assim, vamos esperar, pode acontecer um desenlace para essa questão nas próximas horas, depois, provavelmente, e se o Silvio Almeida tiver a possibilidade de se explicar para o Lula, que é o que se espera, né? É interessante notar até uma diferença bem grande entre o comportamento aparentemente muito mais ativo em relação a esclarecer essa questão, e talvez até ele perdeu o cargo muito rapidamente, diferente de um outro escândalo que não era de cunho pessoal, do Juscelino Filho, né? O Juscelino Filho, que estava envolvido em várias denúncias de corrupção, mas não eram crimes, digamos assim, morais contra a pessoa, e ele está lá até hoje. O Silvio Almeida, aparentemente, entrou numa seara mais delicada para o governo, que é o assédio. Então, talvez a duração dele seja muito mais curta do que o do Juscelino Filho, que está aí envolto com outro tipo de denúncias. Diferentes também, porque o Juscelino Filho, ele é ministro num contexto partidário, né? Sim, tem então, uma base. De apoio de partido e tal. Então, assim, mexer com União Brasil é outra história. Esse ministério do Silvio Almeida, ele não é um ministério disputado na esplanada dos ministérios, né? Não é como se tivesse gente, olha, quero aqui ser ministro dos Direitos Humanos, nesse contexto dos partidos, né? Uhum.
Então, ele é um ministério simbólico e, assim sendo, ele afeta, né, ele machuca o governo Lula de outra forma, né? Essa denúncia machuca, talvez de uma forma, assim, mais forte até do que seria uma denúncia de corrupção contra um ministro que não é exatamente parte da seara ideológica, né, dessa coisa dos princípios do governo Lula, como é o símbolo Silvio Almeida. Então, machuca muito o governo Lula, machuca muito essa causa, o discurso do governo e o discurso dessas pessoas, né, o discurso desse grupo de esquerda, e no caso de tirar o Juscelino Filho, por exemplo, seria um problema mais para as relações do governo Lula no Congresso do que para a moral do governo Lula. Esse é o contrário. A moral do governo Lula sofre um grande baque com essa denúncia. De fato. Vamos acompanhar, evidente, porque é um assunto que interessa a todos acompanhar e que pode fazer um estrago justamente chegando perto do cenário eleitoral, onde o governo e a oposição travam, inclusive, um debate sobre princípios morais, enfim, vai ser interessante. Ainda mais nós temos uma novidade em relação ao Silvio Almeida. Temos o vídeo do Lula falando hoje cedo sobre essa situação. É mais um desdobramento, uma atualização sobre o caso. Quem conseguiu esse vídeo foi a Rádio Difusora de Goiânia, Rádio Difusora Goiânia, que a gente tem que dar os créditos, porque realmente conseguiu essa imagem que nos cedeu gentilmente. Vamos colocar no ar. O motivo de uma foto da Janja com o ANL é a demonstração inequívoca que as mulheres estão com as mulheres. E é o normal. Não tem uma mulher que fique favorável a alguém que seja denunciado de assédio. Então, o que vai acontecer? Eu fiquei sabendo disso ontem, pedi ao ministro advogado-geral da União e ao Vinícius, controlador-geral da União, pedi ao ministro da Justiça que conversasse com as pessoas até eu chegar hoje às 2h30. O que eu posso antecipar para você, Dimitri, é o seguinte: alguém que pratica assédio não vai ficar no governo. Eu só tenho que ter a seguinte senso de o bom senso aqui. É preciso que a gente permita o direito à defesa. A presunção de inocência, ele tem direito de se defender. Nós vamos colocar a Polícia Federal, o Ministério Público, a Comissão de Ética da Presidência da República para investigar. Porque, veja, eu estou numa briga danada contra a violência contra as mulheres. O meu governo tem uma prioridade em fazer com que as mulheres se transformem definitivamente, sabe, numa parte importante da política nacional. Então eu não posso permitir que tenha assédio. Ora, então é o seguinte, nós vamos ter que apurar corretamente, mas eu acho que não é possível a continuidade no governo, porque o governo não vai, sabe, fazer jus ao seu discurso, a defesa das mulheres, a defesa, sabe, inclusive dos direitos humanos, com alguém que esteja sendo acusado de assédio. Tá aí, então, o Lula bastante contundente, dizendo que não vai colocar a mão no fogo, não vai contemporizar e está esperando que os fatos desdobrados que venham agora a reboque dessas investigações definam o futuro do ministro dele, que pode ter uma vida bastante abreviada.